Hello everyone! Bom, se você está fazendo o IELTS no módulo Academic, então provavelmente no Task 1 do Writing você vai ter que descrever um gráfico, seja um gráfico de linha, um gráfico de barra, um diagrama, uma tabela. Então, existe um tipo de vocabulário específico que você deve usar para responder essas questões. Precisa responder da forma mais efetiva possível a pergunta que será dada a você. Mas, por exemplo, vamos trabalhar hoje no gráfico de linha. O gráfico de linha, você tem que analisar duas coisas principalmente. O ponto mais alto do gráfico de linha e o ponto mais baixo. Isso será o overview do seu Task 1, ou seja, será a parte do seu Task 1 que você terá que mostrar os principais pontos do gráfico. E depois você tem que mostrar, claro, as diferenças, as similaridades. Se tiver dois gráficos linhas, você vai ter que comparar os gráficos entre eles. Então, existe um certo tipo de vocabulário para isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Se você quiser mostrar o crescimento de algum tipo de informação ou o declínio dele, você pode usar alguns verbos. Por exemplo, rise, fall, peak, reach, level, remain, fluctuate. Claro que você vai modificar esses verbos nas frases. Então você pode usar: There was a rise in the number of people who wanted to take the IELTS exam. O que a gente disse aqui, nada mais é que houve um aumento no número de pessoas. Normalmente a gente usa esses verbos no overview. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com informações muito específicas. O overview é a segunda parte do seu Task 1. Sendo que a primeira parte será o Introduction, depois você vai fazer o Overview, depois você vai fazer o desenvolvimento. No Overview, você vai apenas colocar as informações gerais sobre o que você analisou e o que você vai colocar no seu relatório. O Task 1 nada mais é do que um relatório. Então veja bem, você vai usar as informações principais para colocar no Task 1. Por isso que a gente usa esses verbos. There was a rise, there was a fall. Apenas no desenvolvimento que você vai trabalhar com informações mais específicas. Agora, muitas vezes esses gráficos de linha, eles têm as informações na linha X, na linha Y, que você provavelmente lembra disso da escola. Só que as informações você não consegue ver exatamente qual é o número exato. Então, eu estou colocando um exemplo aqui do lado para mostrar como às vezes a gente não consegue saber o número exato. E é isso que a gente vai praticar hoje. Quando você não sabe o número exato, você não deve inventar no IELTS, porque não tem como você provar que é aquela informação. Então, tem algumas palavras, alguns verbos, algumas expressões que você pode usar de forma a relatar esses números na sua redação Task 1. Vamos a alguns exemplos. Se você quiser falar, por exemplo, que 50% de uma certa informação, se você quiser relatar 50% de uma certa informação, você pode falar half. Se você quiser falar que quase 50% daquela informação, nearly a half. Se você quiser falar que a maioria daquela informação, você pode falar the vast majority. Ou, se você quiser falar o oposto, a small minority. Agora, uma pergunta para você. Como que você fala 30% em outras palavras? Como que você fala 30% in other words? É fácil. Você pode falar 3 in 10. 3 in 10. 3 in 10 é a mesma coisa de 30%. Então, existem outras maneiras que você possa falar sobre porcentagem, falar sobre números na sua prova do IELTS, de forma efetiva e de forma com que não comprometa principalmente a sua redação. Bom, se você quiser praticar, eu coloquei um link aqui embaixo com um arquivo com as principais expressões e uma forma com que você possa praticar para falar sobre porcentagem ou sobre quantidade no Task 1 do Writing no módulo Academic. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Se você quiser, é só clicar no link aqui embaixo. É de graça, não precisa fazer nada. Alright, see you. Bye.